programa Koinonia, com o pastor Paulo Ricardo e seus convidados. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui, mais uma vez com a graça em Jesus Cristo, com o momento Koinonia. Nós convidamos o pastor para vir e ele ontem nos mandou a mensagem dizendo que, infelizmente, houve um imprevisto, ele não poderia estar hoje conosco. Então, estou eu aqui e você que está conosco e Jesus Cristo, nosso Senhor, que também nos acompanha a cada momento, está em nós. Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 3 do livro de Neemias. Neemias é um livro bastante importante porque Neemias ele é um exemplo para nós de um homem sensível a Deus, uma pessoa sensível a Deus, que é instrumento das mãos de Deus para que Deus realize algo. Então, nós precisamos entender isso. Nós, em Jesus Cristo, todos nós, temos a responsabilidade de realizarmos como instrumentos e como filhos e filhas em Jesus Cristo, como instrumento nas mãos de Deus, aquilo que Deus, através de nós, quer realizar. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. A Pérsia é onde é hoje o Irã, o país Irã. Naquela época, mais de 400 anos antes de Jesus Cristo, a Pérsia não era só onde é hoje o país Irã, era um território maior. E o rei da Pérsia, ele tem em Neemias o copeiro, então era uma pessoa de confiança. Então ele provava o vinho, alimentos, ele cuidava da alimentação, da bebida, principalmente, do rei persa. Como nós sabemos, você deve saber também, existia constantemente traições. Então, envenenamento era algo bastante usado para um rei cair, era envenenado. Então, por isso, a pessoa, o copeiro, era uma pessoa extremamente confiável, era uma pessoa de confiança e deveria ser assim, uma pessoa de confiança do rei. E diz o capítulo 2 aqui de Neemias, no capítulo 2, o rei vê que Neemias está triste. E era, como nós já falamos agora, Neemias, um homem de confiança do rei, um homem que estava sempre próximo do rei, em qualquer evento, no dia a dia. Então, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou a ele o que tinha acontecido. E aí ele falou que ele tinha recebido a notícia de Jerusalém, que era a cidade que ele amava, a cidade dos pais dele, e ele sabia que os muros de Jerusalém, os portões estavam abandonados, cuidado difícil de ter, não tinha cuidado com os muros que estavam derribados, com os portões. Então, Neemias conversa com o rei sobre isso, mas antes, diz no capítulo 2, que ele ora a Deus. Quando o rei pergunta a ele por que ele estava triste, ele temeu, ele ficou temeroso, porque, claro, o rei naquela época tinha domínio completo, autoridade inquestionável.
E tinha rei que fazia uma porção de bobagem, inclusive matar pessoas quando falassem coisas que eles não gostavam, mandar prender, aquelas coisas todas que aconteciam na antiguidade. E aí ele temeu, mas ele orou ao Senhor e falou com o rei sobre a situação lá de Jerusalém, e em particular dos muros de Jerusalém, dos portões de Jerusalém. Porque naquela época, lá 400 anos antes de Jesus, e toda a antiguidade, as cidades tinham muros para se guardar dos ataques de inimigos. Porque guerras, como nós sabemos, em toda a história da humanidade, guerra sempre foi comum, constante. Então, era cidade atacando cidade, era grupos de povos atacando outros grupos de povos. Então, essas guerras eram constantes. Então, as cidades eram muradas. As cidades maiores e importantes eram muradas para se protegerem de ataques de adversários, de inimigos. E Jerusalém não estava guardada. Por quê? Porque os muros estavam derribados, os muros estavam destruídos, os portões também. Então Neemias mostra para o rei que a cidade dele e dos antepassados dele estava exposta. E isso, para o rei da Pérsia, que também dominava lá Jerusalém, isso era um sinal de um certo descaso. E aí ele também, o rei da Pérsia, ele também se interessou, porque viu em Neemias tristeza e preocupação em relação aos muros de Jerusalém. Na verdade, nós sabemos, e você e eu precisamos a cada dia estar atentos a isso, que nós somos colocados por Deus em posição de destaque, fazendo situações de destaque para que Deus realize através de nós uma obra, algo específico. Então, Neemias, aquele destaque, aquela confiança que o rei tinha nele, era algo que Deus foi estabelecendo para quê? Para, num determinado momento, acontecer o que aconteceu. Neemias estava orando, triste por causa de Jerusalém, o rei percebeu, perguntou a Neemias por que da tristeza no rosto, no semblante de Neemias. Neemias explicou ao rei, e aí o rei perguntou a ele: o que eu posso fazer? Você quer o quê? Você quer o quê? E Neemias orou a Deus e foi ao rei e falou: olha, eu preciso que tu me libere para ir lá fazer essa obra em Jerusalém, e me libere também cartas para eu passar nas diversas regiões dentro do Império Persa, porque não era pertinho, não, era bem distante. Então, ele precisava também de material. O rei deu até guardas para proteger, uma comitiva para proteger a Neemias. E aí Neemias foi com um objetivo: reconstrução dos muros lá das portas de Jerusalém e retornar. Neemias, durante um tempo, estaria lá para a reconstrução, mas depois retornaria para junto do rei. E assim foi feito. Então eu e você, nós precisamos orar a Deus para, dentro da nossa profissão, dentro do que a gente fizer na nossa vida, a gente precisa ter, sim, destaque. Não para dizer que nós somos, que nós conseguimos. Isso são as pessoas da sociedade. As pessoas da sociedade fazem isso. As pessoas da sociedade, elas querem se promover o tempo todo. É uma questão de satisfação pessoal. Quer mostrar, as pessoas da sociedade, elas querem mostrar que conseguiram as coisas.
Se for de forma honesta, ótimo. Se for de forma desonesta, muitos nem ligam para isso. Elas querem alcançar destaque. Nós que vivemos em Jesus Cristo, nós alcançamos destaque e nós reconhecemos o agir de Deus na nossa vida. Nós entendemos que o destaque que nós alcançamos é para a glória do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, Neemias ali entendeu isso. E ele foi para Jerusalém com apoio do rei, com proteção do rei, com material para reconstrução, com uma série de cartas para não ter impedimento algum na ida até Jerusalém. Mas ele sabia que era o agir de Deus e ele glorificava a Deus através daquele destaque que ele alcançou diante do rei. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor, que o Senhor nos abençoe para nós alcançarmos posições onde Deus possa nos usar para mudar situações na vida das pessoas, para mudar situações em determinados ambientes onde nós somos colocados, com a direção de Deus. Neemias não foi levantado como copeiro e um mês depois foi lá para Jerusalém. Não, tudo é um processo. Então, há um processo que Deus é Senhor do processo, porque é Senhor também da nossa vida, então as coisas vão se encaixando. Então, Neemias foi até Jerusalém para, num período, fazer a reconstrução e retornar. Então, o nosso objetivo em Jesus Cristo é ter essa sensibilidade diante do nosso Pai Celestial para que Ele nos use num determinado momento, numa determinada direção, segundo o propósito dEle para algo específico. Então, nós estamos caminhando com o Senhor. Então, nessa fase da minha vida, eu sou usado numa determinada área, num determinado momento, numa determinada situação. Em outro momento da minha vida, em outra fase da minha vida, eu sou usado numa outra determinada situação, num outro determinado momento, e nós vamos caminhando assim. Nós vamos caminhando em Jesus Cristo, sabendo que, através de nós, Jesus Cristo quer estabelecer na direção do Deus Pai aquilo que é da vontade dele para a sociedade. Não vivemos em Jesus Cristo para nós. Nós vivemos em Jesus Cristo para nós e para o fruto que, através de nós, em Jesus Cristo, Deus quer que seja realizado. O fruto que vai alimentar, que vai abençoar, que vai mudar realidades, que vai mudar situações na vida das pessoas. Foi o que aconteceu aqui. Neemias chega em Jerusalém, no ano 445 antes de Jesus Cristo. Neemias chega em Jerusalém e ele olha a situação da cidade, não vai falando logo, não vai explanando, olha, eu vim, o rei me mandou, quem manda agora sou eu, não é isso não. Ele chegou com discernimento, com estratégia, ele era um líder com a graça de Deus na vida dele. Então ele chegou, ele olhou, diz aqui a Bíblia, que ele à noite andou por lá, andou para cá, andou para ali, foi olhando as situações e começa a chamar o povo para o trabalho. O capítulo 3 de Neemias mostra o povo
trabalhando na reconstrução dos muros e das portas. E aqui, vários grupos ali em Israel, em Jerusalém e nas proximidades, vários grupos trabalharam nas várias partes da muralha, dos muros e dos portões em Jerusalém. Não foi um grupo só. Então, Neemias, ele administrou de tal forma, ele foi um gestor, um líder que conseguiu trazer para aquela população, não só de Jerusalém, mas de os arredores, as proximidades, de que era algo importante, valioso para a cidade, a reconstrução das muralhas e das portas. E eles começaram. Olha só o que diz o verso 1 do capítulo 3 do livro de Neemias. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. Isso aqui foi um grupo, ficou numa parte, numa seção da muralha. Então ficou numa parte da muralha aqueles homens trabalhando ali e realizando ali aquela obra. Então, em várias partes da muralha, vários grupos diferentes trabalharam em turnos. Então, para nós, isso é um ensino também, mostrando que não dá para fazer tudo. Cada grupo, cada parte precisa ter uma função num determinado objetivo para a realização de uma construção. Seja a construção física, como a construção da muralha aqui, a reconstrução da muralha, seja numa construção emocional, espiritual, quando você está discipulando alguém, ensinando de Jesus Cristo a alguém, seja uma construção numa assistência, numa visita, num trabalho de socorro a uma pessoa ou algum grupo em determinado local que Deus te levantou, às vezes você e mais alguns poucos a fazer naquele momento, naquela área, naquela situação, um trabalho ali em nome de Jesus. Então nós precisamos entender que não dá para fazer tudo. Não dá para eu fazer tudo ou você fazer tudo. Então nós vamos pedir a direção do Senhor. E Neemias, com a graça de Deus na vida dele, ele foi orientando. Aqui eu até anotei aqui, o verso 5 diz assim, e ao seu lado, aí ele vai dizendo, do verso 1 que nós lemos, ele vai dizendo, aí o verso 5 diz assim, ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço no serviço de seu senhor. Mesmo Neemias, com a graça de Deus, conseguindo mobilizar muita gente para as partes da reconstrução da muralha, para os turnos, teve gente que não quis. Teve gente que não quis trabalhar. É o verso 5 aqui. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço. Esses tecoitas eram das habitantes de Tecoa, uma cidade de Judá que ficava a uns 10 quilômetros ao sul da cidade de Belém. Uma parte deles não quiseram. Então eu e você, nós precisamos entender que mesmo fazendo as coisas na direção de Deus, mesmo fazendo as coisas com a bênção do Senhor, existem resistências. Existem pessoas que não concordam, existem pessoas que não querem te apoiar, existem pessoas que não vão querer estar ombro a ombro contigo.
E nós precisamos continuar. Então, Neemias, um homem maduro, um homem na direção de Deus, sensível ao Senhor, não se abalou com isso. Não se abalou. Ah, eles não querem. Eles não querem, mas os outros querem. Então, vamos trabalhar com os outros. Então, às vezes nós achamos que por estarmos na direção de Deus, por fazer aquilo que Deus orientou que fizéssemos, tudo tem que dar certo, tudo tem que andar mil maravilhas, tudo tem que ser se encaixando perfeitamente. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é assim que o Senhor Deus nos ensina. O nosso Pai, em Jesus Cristo, não nos ensina assim. Então, aqui, em Neemias capítulo 3, mostra um grupo que não quis trabalhar, ficou provavelmente ali olhando, mas de longe. Se estavam torcendo contra ou não, não sabemos, mas não estavam envolvidos com aquela grande obra, com aquela grande realização que era o reparo, a reconstrução dos muros, da muralha ali em Jerusalém. No verso 12, eu anotei aqui também, no verso 12, diz assim: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então esse Salum, que administrava uma parte de Jerusalém, era provavelmente algum administrador, algum magistrado ali numa parte de Jerusalém, as filhas dele participaram da reconstrução. Isso não era comum. Não era comum naquela época, na antiguidade, as mulheres estarem envolvidas num tipo de obra como esse. Isso era mais situação para que os homens realizassem. Mas aqui, no verso 12 do capítulo 3 de Neemias, mostra que Salum tinha filhas e que as filhas estavam ali na obra com ele. Então, é uma bênção de Deus quando, mesmo tendo alguns que não querem trabalhar junto, que não querem apoiar o que está sendo feito, mesmo tendo alguns que não querem estar ombro a ombro naquela realização, mas tem outros que, como aqui nesse caso, até as filhas, as mulheres, que não era comum, estavam lá, trabalhando, envolvidas, dedicadas, fazendo aquela obra que foi tão importante para aquela sociedade, para a população ali em Jerusalém. Então nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê essa bênção, não nos abater com quem não nos apoia. O que a gente precisa é, em nome de Jesus, fazer o que Neemias fez. Estar sensível a Deus, quebrantado diante de Deus, orando, pedindo ao Senhor a direção, agindo não só para o nosso interesse. Neemias ali se deslocou lá da corte do rei persa, que ele estava junto do rei, tendo uma vida de apoio, mesmo sendo de Israel, que era um povo submisso, escravizado pelo povo persa, mas Neemias tinha lá uma série de situações confortáveis. Ele era alguém de confiança do rei. E aí ele se deslocou para Jerusalém, bem distante, para algo árduo, mas era algo na direção de Deus. Então o que nós precisamos é a cada dia em Jesus Cristo andar na direção de Deus, tomar decisões, realizar situações na direção de Deus. Não é achar que vai ter tudo
um mar de rosa. Todo mundo vai concordar, todo mundo vai me apoiar, todo mundo vai ser sorridente comigo, todo mundo vai estar ombro a ombro comigo. Isso é ilusão. Isso é ilusão, não é a realidade. E Deus permite essas situações todas, mesmo na hora que a gente está na direção dele, que é exatamente para mostrar para nós que a obra dele é realizada com todas essas diversidades. Pessoas apoiando, pessoas criticando, pessoas ombro a ombro, pessoas torcendo contra, e assim nós vamos caminhando. Pessoas que pegam o nosso erro para jogar no ventilador, pessoas que pegam o nosso erro para ir orar por nós, interceder por nós. Tem todo tipo de gente. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Administrar o nosso emocional em Jesus Cristo para nós lidarmos com essas situações todas. Porque essas situações todas acontecem. Mas foi Deus que mostrou para eu fazer isso. Mas o Espírito Santo falou para eu agir assim. Mas mesmo assim teve resistência, mas mesmo assim teve contrariedades, mesmo assim. Então, na nossa vida em Jesus Cristo, nós precisamos pedir isso ao Senhor, que o Senhor nos acrescente a bênção de realizarmos o que Ele tem para nós realizarmos. Ele sabe o que Ele quer nos usar, quando Ele quer nos usar e como Ele quer nos usar. Nós estamos prontos para sermos usados. Então, nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me dá capacidade aqui, me dá sabedoria aqui, me dá habilidade para, nesse momento, resolver essa situação. Então, nós vamos caminhando na presença do Senhor, realizando o que Ele deseja realizar através de nós. Nós vamos para um pequeno intervalo, é um momento pequeno, já retornaremos. Continue conosco. Amém, meu pastor. Vamos lá, vamos ver o pessoal, os abençoados que estão por aqui, acompanhando a programação, interagindo conosco. Para você que ainda não sabe como fazer e gostaria de participar conosco também da programação, se for pelo WhatsApp, é só você digitar o nosso número aí, que é o 26227523, 26227523. Aí você pode interagir com a nossa programação ao vivo por aqui, ok? Aqui pelo WhatsApp está participando conosco nosso irmão Tarcísio de Colubandê, São Gonçalo. Ele está perguntando aqui: a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, oração pela família, por todos os familiares, né? Qual o nome do pastor que está falando? Aí, pastor, está perguntando o seu nome. Paulo Ricardo. Aí, o pastor Paulo Ricardo. Então já anota aí, ó. Pastor Paulo Ricardo, anota aí o nome do programa, o dia, né, e o horário do programa, tá bom? Nossa irmã Renata Rodrigues também está por aqui participando. Ela é de... Deixa eu abrir... Está escrito Campo Alegre. Ela é de Campo Alegre. Está por aqui também. Deixou sua mensagem. Deus abençoe pela vida, família. Ela está pedindo oração também. E pelo Paulo Roberto, por libertação total e conversão genuína. Ela está pedindo oração, né? No final, você vai estar recebendo as orações aí da parte do Senhor, e tenho certeza que Deus vai entrar nas suas causas, tá bom, minha irmã Renata? Deus te abençoe. Renata Rodrigues, que é de Campo Alegre. A Carmen Araújo, de Piraí, também entrou por aqui, né? Ouvi a rádio na parte da manhã, entrei agora, já quase no final. Ela entrou quase no finalzinho ali do Rumos na Vida e agora está conosco aqui na programação. Muito obrigado aí pela participação, tá bom, irmã?
Peço orações, né, por um irmão que foi assaltado e levaram o carro. Olha que prova, né? O telefone, levaram o carro e o telefone, mas graças a Deus não fizeram nada de mal com ele. O nome dele é Gelson, trabalha com a Uber. Que prova, né, pastor? Pessoal que trabalha nesses aplicativos aí, eles ficam vendidos, né? Também por Manuel, meu esposo, né, que começou a sofrer com a dor ciática. Tá bom, minha irmã, pode ter certeza, tá, que estaremos orando aqui em nome de Jesus. Como diz o irmão Tony, copiei o Salmo 139. Amém, amém. Deus abençoe, tá bom? Vamos lá, aqui pelo YouTube, pastor. Vamos ver quem está conosco aqui. A Joelma Seixas sempre participa das programações, sempre deixando seu alô aqui, seu carinho, né? A Gessilda Muniz também deu a paz do Senhor Jesus por aqui. João Pedro Cunha deu a paz do Senhor. Carlos Eduardo também. Eduardo, ligadinho aqui. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado aí pela participação e por estar ouvindo a nossa programação. Aproveita para compartilhar aí com os amigos, com a família, tá bom? Márcio Azevedo, provavelmente é o nosso Márcio Azevedo ali de Caraí, que é o nosso conterrâneo. Pai do Senhor, amém. Muito bem. Deus te abençoe, tá bom, Márcio? Fica na paz aí. E Isabel Cristina também. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor. Esses são os que participaram aqui conosco, pastor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer tê-los aqui por perto. Tem outras pessoas que já me avisaram que não mandam na hora comunicado, mas que estão acompanhando, como é o caso de Suelena e alguns outros. Nós participamos aqui no Momento Coinonia toda terça-feira, das 14h30 às 15h30. Eu, pastor Paulo Ricardo, convido alguns pastores para vir. Como disse no início do programa, o pastor que nós convidamos nos avisou ontem que não poderia estar aqui. Então, hoje estou eu, sem o convidado, lógico, mas na terça que vem, se você puder nos acompanhar novamente, eu espero em Cristo que o convidado possa vir, que não haja nenhum imprevisto. Aqui, em Neemias capítulo 3, nós vemos como que a capacidade de liderança do Neemias foi colocada em prática. Em 52 dias, aquela muralha foi refeita, os portões foram refeitos. Então, Neemias, ele foi extremamente habilidoso, porque alguns grupos, como nós falamos agora antes do intervalo, não quiseram participar, não quiseram ajudar, e outros até se levantaram contra, como foi o caso de Sambalate, que era um administrador naquela região ali de Samaria. Ele foi contra, ele quis boicotar toda aquela obra que Neemias estava liderando, e ele usou de vários artifícios para tentar prejudicar e desanimar aquela reconstrução, aquele povo que estava trabalhando ali. Deus deu a bênção, Neemias continuou, mesmo com essa resistência contrária. O povo também ali trabalhou, tinha gente da cidade de Jericó que ajudou, tinha gente de outra cidade que ajudou, não foi só gente ali de Jerusalém. Foram pessoas, homens e mulheres. Isso trouxe uma satisfação muito grande para aquela sociedade pobre, aquela sociedade que estava ali em Jerusalém vivendo. Nessa época, como já falamos, os persas é que dominavam também aquela região ali, onde é hoje o país de Israel e onde é hoje a cidade de Jerusalém. Então, aquela reforma foi extremamente útil para
a renovação e o revigorar daquela sociedade. Então, naquele período ali de 52 dias, Neemias realizou aquela obra e teve sucesso devido à direção que Deus deu a ele. Como falamos já, ele pediu ajuda ao rei da Pérsia, ele foi extremamente habilidoso em separar grupos para trabalhar em cada situação. Então, por exemplo, você que é líder dentro da sua casa, você é o pai, o esposo, você é a mãe, a esposa, você é líder da sua casa. Você precisa pedir isso ao Senhor. Senhor, me dá graça para eu motivar meus filhos, se você tiver filhos, dá graça para eu motivar meus filhos a fazer algo. E aí eu coloco um filho ou uma filha numa função, um outro filho, uma outra filha numa outra função. Hoje em dia, parece que as pessoas só querem proteger os filhos. Hoje em dia parece que o negócio é só proteger os filhos. Não, os filhos precisam ser ensinados pelos pais a ter responsabilidade. Eles precisam desenvolver responsabilidade com pequenos afazeres. Não estamos falando aqui filhos de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Estamos falando aqui filhos de 9 anos de idade, ou de 14 anos, ou de 18 anos, ou de 23 anos de idade. Nós precisamos desenvolver como líderes, cada um fazendo uma coisa. Você pode me ajudar. E qual é a criança que não gosta de ajudar o pai e a mãe? Qual é o filho ou a filha que não gosta de ajudar o pai e a mãe? Então, estou dando esse exemplo, mas nós precisamos pedir isso na igreja onde estamos, na célula, se nós participamos de célula, nos grupos onde estamos na igreja. Eu, por exemplo, durante 31 anos, eu fui professor de história e eu, de vez em quando, numa turma ou outra, eu chamava alguns alunos, 2 alunos, 2 alunas, no máximo 3. Eu chamava para ajudar outros colegas nas tarefas que eu mesmo passava, nas funções, naquela determinada matéria, naquele determinado assunto. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, me dê sensibilidade para, assim como Neemias fez aqui, colocar líderes em cada parte para a reforma daquelas portas e também daquela muralha, do muro lá em Jerusalém. Então, essa habilidade de liderança, nós podemos pedir que Deus nos dê em Jesus Cristo, para nós lidarmos com as situações que surgirem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação, de um conselho. Faz isso, vai nessa direção, realiza isso aqui. Às vezes as pessoas precisam dessa atitude que você fortalece quando direciona para realizar algo com alguma responsabilidade, com algum compromisso a ser feito. E em Jesus Cristo nós aprendemos isso. Em Jesus Cristo nós aprendemos que ninguém foi chamado só para ser abençoado. Em Jesus Cristo nós aprendemos a realizar, desenvolver. Não que a gente acha, não, eu quero fazer isso dentro da igreja, não, eu tenho que fazer isso na minha vizinhança. Não. Em Jesus Cristo a gente precisa fazer isso aqui que Neemias fez. Orar ao Senhor. Senhor, eu estou triste porque Jerusalém, os muros lá estão destruídos, as portas destruídas. Tenha misericórdia, levante alguém, um grupo, pessoas, para realizar uma obra lá, para que aquela cidade não continue assim, sendo uma cidade com a tua bênção, com a tua mão estendida sobre ela. E aí,
como intercessor, ele foi orando a Deus, ele foi intercedendo, ele foi colocando-se diante do Senhor, e o Senhor levantou ele para, não somente ele, não sozinho, mas levantou ele para liderar aquela obra que foi edificante, que foi para aquela sociedade, naquele momento, extremamente importante. Então, na nossa vida, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, nos desperta para nós liderarmos pessoas, não com a nossa eloquência, não com a nossa capacidade, mas com a graça em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai nos direcionando, que aquela pessoa faça. Às vezes as pessoas resistem, como aqui aconteceu. Como nós vimos aqui no capítulo 3 de Neemias. Às vezes as pessoas resistem, não concordam, outras concordam e vão, e assim vai. A gente não vai criando inimizade com aquela que resistiu, que não quis. Nós vamos caminhando com as que apoiaram, com as que estão junto, mas nós vamos delegando, orientando, aconselhando, influenciando as pessoas para que em Jesus elas possam testemunhar de Jesus, ensinar de Jesus, realizar aquilo que certamente o Espírito Santo quer que elas possam, venham e realizem. Então, na nossa vida, ficar parado não é opção. Mas eu já me decepcionei com o pastor tal, mas eu me decepcionei com o líder tal, mas já aconteceu isso assim, assim, mas eu oro e tem uma porção de situação de resistência contra. Mas parece que a gente quer fazer o bem, mas mesmo assim tem gente querendo puxar nosso tapete. A gente não tem essa postura de vitimismo. Nós não temos essa postura de vitimismo. Em Jesus Cristo, nós entendemos que é assim mesmo. Tem gente querendo puxar o tapete, tem gente resistindo, tem gente como Sambalate lá criando situações para não nos deixar realizar o que precisa ser realizado. Ele queria impedir que Neemias conquistasse aquela reconstrução, aquele reparo das portas e dos muros lá em Jerusalém. Mas nós, em Jesus Cristo, com o nosso Pai, nós vamos caminhando. Então, na nossa vida, não há lugar para vitimismo. Não dá. Não dá só para reclamar dos problemas. Não dá. Os problemas nós colocamos diante de Deus, nós vamos diante do nosso Pai, apresentando ao nosso Pai, mas também nós vamos apresentar ao nosso Pai o nosso desejo de realizar algo. Nosso desejo de fazer o que o nosso Pai deseja que a gente faça. Aqui, nesse capítulo 3, tem o nome das portas, lá em Jerusalém. Era a maneira das pessoas saírem e entrarem da cidade. Então, tem a porta do gado, a porta do peixe. Verso 1 tem a porta do gado. Verso 3, a porta do peixe. Verso 6, a porta velha. Verso 13, a porta do vale. Verso 14, a porta do monturo. Verso 15, a porta da fonte. Verso 20, a porta do sacerdote. Verso 26, a porta das águas. Verso 28, a porta dos cavalos. Verso 29, a porta oriental. Verso 31, a porta da guarda. Cada uma dessas portas, que nesse período aqui, Neemias, com aqueles homens, aquelas pessoas, refez, restabeleceu. Cada uma dessas portas era para alguma utilidade, alguma coisa útil na entrada e na saída de situações ali de Jerusalém. Por exemplo, a porta do monturo era onde o lixo era direcionado para ali, todo o lixo da cidade era direcionado para ali,
passava pela porta para ser queimado ali perto, e assim não havia sujeira, doença que ficasse na cidade, porque eles tinham esse cuidado. Então, a porta da guarda, no verso 31, fala sobre as notícias de inimigos chegando, comandantes passavam por ali. Então, era uma maneira de ali ter uma liderança para a proteção da cidade, que agora, com a reconstrução dos muros e da porta e das portas, a cidade passa a ter uma vida com mais dignidade. Não estava mais exposta, como até aquele momento a cidade de Jerusalém estava exposta. Então, na nossa vida, nós temos locais, tem situações na nossa vida que são portas de entrada e saída e, às vezes, nos deixam expostos. Então, nós precisamos estar atentos, orando. Olha, eu tenho esse acerto aqui, essa qualidade que Deus me deu, que o Senhor me use aqui, que o Espírito Santo me trabalhe aqui para eu desenvolver isso aqui. Eu tenho aqui uma falha, aqui uma fragilidade. Senhor, nessa minha área aqui é uma porta que pode entrar alguma dificuldade, alguma brecha. Me dê, ó Pai, com teu Espírito Santo, discernimento, sabedoria, vigilância para tratar isso aqui. Levanta pessoas que possam me ajudar a tratar essa minha área. Então, nós sabemos, dentro da nossa vida, quais são as portas que podem entrar coisas boas, mas também pode entrar alguma dificuldade. Então, nós vamos com o Espírito Santo em Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor nos desenvolva aqui, se é uma área de qualidade, de acerto, que o Senhor nos dê a bênção de tratarmos aqui, se é uma área de alguma situação de fragilidade, alguma situação de debilidade nossa. Nós precisamos nos conhecer e conhecer as qualidades e as vulnerabilidades que temos, para em Jesus Cristo colocarmos diante de Deus, na nossa conversa com o nosso Pai. Então, nós vamos colocando diante de Deus. Para quê? Para que haja o tratamento. Então, aquelas portas, ao serem restauradas, no momento ali com Neemias, elas vão trazer funcionabilidade. São funções que elas tinham para o melhor desenvolver da cidade. A mesma coisa é a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então, são situações na nossa vida, são portas que nós precisamos estar sempre trabalhando com o Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, para que, repito, o que é bom se desenvolva, cresça, melhore ainda mais. E o que não é bom seja tratado para que haja saúde nessa área que precisa de tratamento, que precisa de recuperação, de renovação, que precisa da bênção do Senhor. Então, a restauração da muralha e das portas ali de Jerusalém é um ensino, por isso que está na Bíblia. Deus inspirou para que fosse escrito, para que isso aqui fosse colocado naquilo que hoje nós conhecemos como a palavra de Deus, a Bíblia. Então, Deus inspirou para que isso fosse escrito para quê? Para nos servir de reflexão, de ensino, de aconselhamento para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Então, você sabe administrar, eu sei administrar bem a minha vida? Você sabe administrar bem a sua vida? Neemias foi um líder com habilidade, um líder com sabedoria. Nós precisamos ser líderes, primeiro da nossa própria vida, para que em Jesus Cristo a gente saiba administrar, gerenciar, que nós possamos gerir as situações da nossa vida com competência.
em Jesus Cristo, que nós possamos gerenciar momentos na nossa vida. Tem momentos que são momentos mais apertados, tem momentos que financeiramente são momentos mais tranquilos. A mesma coisa nas situações que possamos estar vivendo na área emocional. Às vezes o rebanho onde estamos, na área espiritual, tem alguns momentos de aperto, situações delicadas. Às vezes o momento que o rebanho onde estamos está passando, aquela congregação onde nós vivemos, está passando, às vezes é um momento mais tranquilo, mais em paz. Às vezes é um momento que surge uma situação aqui delicada, uma situação ali delicada. Então a gente precisa estar administrando na nossa mente, na nossa própria atitude, na nossa vida, cada situação que a gente esteja passando, esteja vivendo. Então Neemias ali, naquele período de 52 dias, ele trabalhou, não sozinho. Nós não realizamos nada sozinho, nem na nossa própria vida, nem no ambiente onde estamos, no lugar que a gente realiza a nossa vida profissional ou a nossa vida espiritual, na congregação. A gente não faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas de Deus junto de nós. E aqueles que não são de Deus e que estão perto de nós também. Nós precisamos gerenciar também isso. Nós precisamos também administrar isso. Administrar quem é de Deus está perto de nós e quem não é. Porque às vezes o inimigo, a gente já sabe que é inimigo. Então a gente já trata de uma maneira, porque a gente já sabe que aquela situação, aquela pessoa é um adversário. Às vezes tem situações de adversidade, adversários que estão ali parecendo que está junto, mas não está. Então a gente precisa do Senhor para, pelo Espírito Santo, termos discernimento e gerenciar, sermos gestores, administradores dessas situações em ambientes, com pessoas, em cada momento da nossa vida. Então, Neemias, ele soube fazer isso. Eu vejo muitos crentes em Jesus abatidos quando a adversidade vem. Então, a adversidade, ela vem e vem e vem. Assim como as vitórias também nós alcançamos. Mas a adversidade acontece, ela vem. Então, nós precisamos gerenciar isso. Como Neemias ali gerenciou aqueles que estavam envolvidos, trabalhando, dispostos, e aqueles que estavam querendo trazer situações para desmotivar, trazer situações para que aquela obra não fosse realizada. Então, Neemias, gerenciou. Se você puder ler o livro de Neemias, leia, não só o capítulo 3, mas é um livro, Neemias é uma aula de gestão. É uma aula de gestão. E, às vezes, a gente acha que gerenciar é só gerenciar a empresa, é só gerenciar um negócio. Não, nós precisamos gerenciar a nossa vida. Nós precisamos gerenciar em Jesus Cristo decisões, situações, momentos, ambientes. Às vezes a gente chega num ambiente por causa de uma situação que seja profissional ou situação da vida. Então, Senhor, como que eu vou agir nesse momento, nesse ambiente? Como que eu vou gerenciar isso aqui? Para eu saber me portar, para eu saber o que falar, para eu saber agir nessa situação. Então, o livro de Neemias é uma ajuda. Detalhes são colocados aqui na vida de Neemias com Deus e na vida de Neemias como gestor para aquela obra, para aquele momento. E que é muito útil para nós. Então, nós estamos agora
caminhando para o fim do momento Koinonia, estamos encerrando hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente e que aquilo que conversamos aqui sobre o capítulo 3 do livro de Neemias, aquilo que refletimos hoje, que seja útil, que seja de edificação em Jesus Cristo para a sua vida. Aquela obra foi feita por vários grupos dentro da sociedade, por várias pessoas diferentes, pessoas com diferenças, de grupo para grupo, mas aquela obra foi bem gerenciada, foi bem administrada. E a bênção aconteceu. A cidade de Jerusalém e toda aquela sociedade passou por um período de renovação, um período de ânimo, um período de satisfação, porque a cidade que estava exposta, sem os muros e sem as portas, agora não estava mais exposta, mas estava como deveria estar, com os muros reconstruídos, com as portas refeitas, e Neemias foi usado pelo Deus, o nosso Pai Celestial, para que aquela obra fosse realizada e a sociedade fosse edificada. Que eu e você possamos ser usados em Jesus Cristo assim também, para que os que estão perto de nós, os que Deus colocar perto de nós, sejam a cada dia edificados através do que Deus quer realizar e através do que Deus está realizando através de nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana em Jesus Cristo. Terminamos aqui o programa Koinonia dessa semana. Esperamos vocês semana que vem para mais um pouco da comunhão dos filhos de Deus. Voz da Verdade, Rude Cruz, com a harpa cristã na Web Rádio Ramá. Rude Cruz se erigiu, nela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.